Então, continuamos com o nosso estudo a respeito das doutrinas centrais da teologia reformada. Nós temos observado os controversos 5 pontos do calvinismo e já observamos o T e o U do tulipe. E o que resta do tulipe agora é o lipe. E nós vamos começar hoje observando o L do tulipe, que é a expiação limitada. Eu penso que de todos os 5 pontos do calvinismo, este é o mais controverso e o que gera, talvez, mais confusão e consternação. Nossos amigos no campo dispensacionalista têm uma tradição pela qual eles costumam chamar a si mesmos de calvinistas de 4 pontos, e se você ouvir essa expressão, isso geralmente significa que há uma disposição para afirmar 4 dos 5 pontos do tulipe, e aquele que eles omitem é o L, ou a expiação limitada. Como eu disse, há muita confusão com relação à expiação limitada. Para tentar arrumar a confusão, deixa eu falar o que expiação limitada não diz. Não significa que há um limite a ser colocado sobre o valor ou o mérito da expiação de Jesus Cristo. É tradição dizer que a obra expiatória de Cristo é suficiente para todos. Seu valor meritório é suficiente para cobrir os pecados de todas as pessoas. E certamente qualquer pessoa que coloca a sua confiança em Jesus Cristo receberá a plena medida dos benefícios de tal expiação. E também é importante entender que o Evangelho deve ser pregado universalmente. E nós falamos da oferta universal do Evangelho, e este é outro ponto controverso, pois, por um lado, o Evangelho é oferecido universalmente para todos os ouvidos que se puder alcançar, mas não é universalmente oferecido no sentido que é oferecido a qualquer um sem nenhuma condição. É oferecido a qualquer um que crê, é oferecido a qualquer um que se arrepende. E, obviamente, o mérito da expiação de Cristo é dado a todos os que acreditam e a todos os que se arrependem de seus pecados. Agora, uma das maneiras tradicionais de falar sobre isso é dizer que a expiação é suficiente para todos, mas é eficiente para alguns. Isto é, nem todos, de fato, recebem o pleno benefício trazido pela obra salvífica de Cristo na cruz, a saber, aqueles que não creem. Mas até então, tudo o que essas distinções fazem é distinguir a nossa teologia do universalismo. E todos os particularistas, isto é, os cristãos que não são universalistas, concordam que a expiação de Cristo é suficiente para todos e eficiente apenas para alguns. Então, essa distinção entre suficiência e eficiência não chega, de fato, ao ponto desta doutrina. Esta doutrina está preocupada primariamente com isso. Qual foi o propósito, plano ou desígnio original de Deus ao enviar Cristo ao mundo para morrer na cruz? Foi intenção do Pai enviar o seu Filho para morrer na cruz, para tornar a salvação possível para todos, mas também com a possibilidade de que não seria efetiva para ninguém. Ou seja, Deus simplesmente enviou Cristo à cruz para tornar a salvação possível. Ou Deus, desde a eternidade, tem um plano de salvação, pelo qual, de acordo com as riquezas de sua graça e a sua eterna eleição, projetou a expiação para garantir a salvação do seu povo. Então, é com isso que tem a ver.
era limitada em seu desígnio original? É por isso que terei que bagunçar o nosso pequeno acróstico TULIP. Assim como fiz com o T e o U, também terei de bagunçar o L. Por isso preferimos não usar o termo expiação limitada, pois gera confusão, e preferimos falar de redenção definida ou expiação definida, significando que Deus, Pai, projetou a obra de redenção especificamente com uma visão de proporcionar salvação para os eleitos. E que Cristo, embora sua morte seja viável o suficiente para satisfazer as necessidades de todos, há um sentido especial e singular no qual ele morreu por suas ovelhas. Ele entregou sua vida por aqueles que o Pai lhe deu. Agora, o problema que emerge desse ponto técnico da teologia em termos dos decretos eternos de Deus e seus propósitos para a expiação é frequentemente discutido à luz de várias passagens no Novo Testamento. Por exemplo, uma que diz que Jesus morreu pelos pecados do mundo inteiro, que incidentalmente tais perguntas difíceis foram magistralmente tratadas com o que penso ser o melhor tratamento dessa doutrina jamais escrito pelo teólogo puritano John Owen, no seu livro A Morte da Morte. Por favor, não nos ligue pedindo este volume, pois não o temos em estoque. Mas se você nunca leu A Morte da Morte, de John Owen, eu fortemente o recomendo a você. É um magnífico tratamento da graça de Deus e é rico em exposição bíblica e lida detalhada e brilhantemente com algumas passagens difíceis que nós encontramos no Novo Testamento. Agora, um dos textos que ouvimos tão frequentemente usado como objeção contra a ideia de expiação definida é encontrado no livro de 2 Pedro, capítulo 3, começando no versículo 8. Nós lemos essas palavras: há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Você sente o peso desse texto a respeito dessa ideia que, em algum sentido, desde a eternidade, Deus deseja que apenas os eleitos recebam os benefícios da expiação, que é o que a expiação definida ensina. Aqui o texto parece sugerir que Deus não deseja que ninguém se perca, mas que Ele, obviamente, deseja a salvação de todos. Agora, esse texto é abordado de diferentes maneiras por diferentes teólogos. Eu tenho um amigo que é teólogo em outro campo, que popularizou a ideia de que Deus, de fato, salva tantas pessoas quanto Ele pode. Ele fez tudo o que podia fazer para efetuar a salvação de toda a raça humana, providenciando uma expiação em Cristo, assim como os benefícios dessa expiação para todos aqueles que creem, mas em última análise, se a expiação de Cristo efetua a salvação deles, vai depender de alguma resposta humana. E Deus não vai intervir de maneira alguma para soberanamente trazer uma pessoa à fé em Jesus Cristo. E, novamente, o apelo é feito a esse texto, que Deus não quer que ninguém pereça. Agora, ao lidar com este texto difícil, há algumas ambiguidades com ele, que causaram uma coceira na cabeça de muitos estudiosos bíblicos e intérpretes. De fato, se você pegar 10 comentários em 2 Pedro, a chance é de existirem 10 diferentes interpretações dessa passagem específica. E os problemas têm a ver com entender precisamente duas palavras diferentes neste texto. A primeira é a palavra querendo.
E a segunda é a palavra ninguém. Vamos para a primeira. Deus não quer que ninguém pereça. Aqui está uma referência específica para a vontade de Deus. E nós sabemos que no Novo Testamento há duas palavras gregas que podem ser traduzidas para o português pela palavra querer. Infelizmente, ambas as palavras são capazes de diversas nuances diferentes. Então, quando perguntamos especificamente qual tipo de querer está em vista, não se pode simplesmente liquidar a pergunta ao olhar para o texto grego e para o léxico grego para descobrir qual está sendo usado aqui. Há 6 ou 7 diferentes maneiras nas quais a Bíblia fala da vontade de Deus, ou seu querer. Apenas para economizar tempo, deixa eu tomar alguns minutos para olhar para as 3 maneiras mais frequentes nas quais a Bíblia fala da vontade de Deus. A primeira maneira na qual a Bíblia fala da vontade de Deus é em termos do que chamamos de vontade decretiva de Deus. Ou como algumas pessoas chamam, a vontade soberana eficaz de Deus. Outros chamam de vontade última de Deus. Mas o que nós queremos dizer com este significado de vontade ou querer tem a ver com aquela vontade de Deus pela qual Deus faz acontecer soberanamente o que quer que Ele escolha fazer. Quando Deus quer que o mundo venha à existência, seu querer faz isso acontecer. É um decreto soberano que necessariamente faz acontecer e não pode não fazer acontecer e não pode ser frustrado por nenhuma força externa. E é isso que nós queremos dizer com o soberano decreto da vontade. Vamos supor que este texto esteja usando este significado ou nuance para a vontade de Deus. O que significaria dizer que Deus não quer que ninguém pereça? Se o ninguém se refere a nenhuma pessoa, e se traduzimos isso sobre que Deus decreta que nenhum ser humano perecerá, qual seria a conclusão óbvia? Se Deus decreta que nenhum ser humano jamais perecerá, então manifestamente nenhum ser humano jamais pereceria. E este texto, então, se tornaria a clássica prova para o universalismo. Mas, novamente, o debate sobre o texto não é entre particularistas e universalistas. É entre partes que afirmam ambas o particularismo, a saber que nem todo mundo é salvo. Então, olhamos para outras possíveis nuances da palavra querer. A segunda, agora, mais frequente maneira na qual a Bíblia fala da vontade de Deus é o que nós chamamos de vontade preceptiva de Deus. E um preceito é uma lei ou um mandamento. E a vontade preceptiva de Deus se refere aos mandamentos que Deus dá às pessoas. Os 10 mandamentos seriam uma expressão da vontade preceptiva de Deus. Quando Deus diz, não terás outros deuses diante de mim, e etc. Ele está declarando a sua lei. Agora, não podemos desobedecer à vontade preceptiva de Deus com impunidade. Mas nós temos o poder e a lei e a habilidade de violar essa lei. Assim, há um sentido em que a vontade preceptiva nem sempre acontece, porque as pessoas nem sempre a obedecem. Agora, de novo, vamos aplicar este possível significado a este texto. Que Deus não quer, no sentido preceptivo, que ninguém pereça. Ou seja, Ele não permite ou dá sua aprovação ou a sua permissão moral às pessoas quando elas perecem. Este é um sentido que é verdadeiro, porque visto que Ele ordena que todas as pessoas venham a Cristo, manifestamente a falha em obedecer tal mandamento seria violar sua vontade preceptiva. Então eu diria que esta é uma possível interpretação deste texto e há teólogos de reputação que assumem esse significado da vontade a este versículo em específico. Eu penso que de alguma maneira é estranho, pois
não faz muito sentido dizer proíbo você de perecer. Não acho que isso esteja no contexto. Penso que no contexto seria ainda mais estranho. A terceira maneira na qual o termo querer é usado biblicamente, se referindo a Deus, é o que nós chamamos de sua vontade de disposição. E aqui está uma dessas expressões antropomórficas que fala das emoções de Deus. O que agrada a Deus, o que faz com que Deus se deleite, o que entristece Deus e esse tipo de coisa. E a Escritura nos diz, em outra parte, por exemplo, que Deus ele não tem prazer na morte do ímpio. Que ele não tem uma grande excitação pessoal em enviar pessoas para o inferno, ainda que ele queira fazer isso. Assim como o juiz num tribunal pode manter a justiça, ser exigido enviar o seu próprio filho para a prisão perpétua. Ele o faria, porque é a coisa correta a se fazer. Mas o faria com lágrimas. Não teria nenhum prazer pessoal nisso, a não ser o prazer de a justiça ser preservada. Então, nesse caso, seria um reflexo da disposição de Deus. Como a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Que aqui Deus não quer um sentido de disposição que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então essas são as três maneiras básicas nas quais essa palavra querer pode ser usada. Para mim, a que é mais apropriada dessas três será determinado pela segunda palavra questionável, a palavra ninguém. Se de fato Pedro está falando de ninguém, se referindo a todos os seres humanos neste mundo, então chegarei à conclusão de que isso só pode significar disposição, ou a vontade de disposição de Deus. Mas eu não acho que ele esteja falando sobre todos em seu sentido absolutamente ilimitado. Todas as vezes que usamos a palavra ninguém, estamos assumindo uma referência. Ninguém quem? Ninguém de qual grupo? É certo que Pedro não diz que Deus não quer que nenhuma pessoa pereça. Nós temos que fornecer essa pessoa como se fosse tacitamente compreendida. Mas há outra possível referência ao ninguém, além, de qualquer ser humano? Bem, obviamente, há outras possibilidades. E a não menos importante é uma classe específica. Você tem uma classe aqui de pessoas e essas pessoas fazem uma classe distinta. Se eu disser ninguém dessa classe, eu estaria dizendo nenhuma pessoa. Ou posso ter outra classe, uma classe chamada judeus. E se eu dissesse ninguém desta classe, eu estaria dizendo ninguém que seja judeu, ou americano, ou o que seja. Qualquer grupo que eu incorporasse neste círculo. Eu penso, francamente, que o que Pedro está falando aqui é aquele grupo que é mencionado frequentemente na sua epístola pela designação eleitos. Certamente a Bíblia fala frequentemente dos eleitos. E os eleitos compõem um grupo distinto. E a pergunta é, Pedro está falando aqui de pessoas? Está falando do corpo de discípulos do qual Pedro é membro? Ou está falando de absolutamente todos os eleitos? Você se lembra no Evangelho de João como Jesus menciona que nenhum daqueles que o Pai lhe dera pereceriam e que todos eles viriam à fé? Então todos naquele grupo daqueles que são os eleitos certamente serão redimidos. Agora, de novo, Pedro não é específico aqui sobre a qual grupo ele está se referindo com a palavra ninguém. Mas ele não está completamente em silêncio. Se você voltar ao texto e olhar para ele com cuidado, você vai ler isso. No versículo 9 do capítulo 3. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para
quem? Longânimo para conosco. Ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Agora, gramaticalmente, o contexto imediato aqui da palavra ninguém é a palavra conosco. E penso que está perfeitamente claro que o que Pedro está dizendo aqui é que Deus não quer que nenhum de nós pereça, mas que todos nós cheguemos à salvação. Mas ainda não chegamos ao fim do problema, não é mesmo? Porque agora nós temos quem é o nós. Novamente, no contexto mais amplo de sua epístola, não penso que nós se refira a toda a humanidade indiscriminadamente, mas o nós ou o conosco é uma referência aos crentes, aquelas pessoas com quem Pedro está falando, que são os crentes em Jesus Cristo. Então não penso que esse texto se livre da ideia de que Deus designou a expiação para um propósito, o qual por seu desígnio deve acontecer. Não penso que queiramos crer em um Deus que é espectador do drama da redenção, que envia um Cristo para morrer numa cruz e depois fica lá cruzando os dedos, esperando que alguém tire vantagem disso. Nossa visão de Deus é diferente dessa. Nossa visão é que o plano de redenção foi um plano eterno de Deus, e cujo plano e desígnio foi perfeitamente concebido e perfeitamente executado para que a vontade de Deus de salvar o seu povo, de fato, seja cumprida pela obra expiatória de Cristo.